fim da luta de Asta, Yuno e Lucius, nesses últimos 3 capítulos, temos muito o que discutir, como por exemplo, o Julius voltando assim do meio do nada, a Noelle ajudando de algum jeito, e o, na minha humilde opinião, polêmico final do capítulo 389, que tem algumas coisas muito loucas a serem discutidas. Tudo isso e muito mais vejamos hoje. Já vai se inscrevendo no like e apertando esse sininho, porque além de me ajudar, coisa que eu agradeço muito, você também garante vídeos tão legais quanto este daqui, ó. O capítulo 387 começa com o Lucius se questionando das novas transformações de Asta e Yuno, que pro Asta não é tão novo porque ele usou contra o Lucifer lá no final da luta e deu um cacete nele, e pro Yuno em si é uma nova transformação mesmo. E assim, começando uma luta incrivelmente bolada, meu mano Lucius já diz logo, mandando um monte de magia zona, que eles nunca derrotaram ele porque ele é o Rei Mago. Mas né, nossos meninos começam a questionar o que diachos é ser um Rei Mago, porque esse cara aí não é não. E eles já vão dizendo logo na lata, quebrando a magia do Lucius inclusive, dizendo que ele não é o Rei Mago, porque ninguém reconhece ele como Rei Mago, além de que ninguém apoia ele como Rei Mago. E, enquanto isso, a luta vai estancando, cara, nossa, muito lindo. Os feixes de luz caindo assim, o Asta e o Yuno nem se importando, só jogando pra longe e indo meter porrada no Lucius. Mas em meia porradaria, o Asta ia diretaço no Lucius, só que ele pega e joga uma pedrona no Asta que joga ele pra longe, mas aproveitando isso, o Yuno vem por trás e ia bater nele lá com aquele machadão gigantesco dele, muito maneiro inclusive. Mas o desgramento do Lucius desvia do golpe, não só isso, como pega e diz pro Yuno que ele é muito poderoso, tanto que poderia chegar ao nível dele mesmo, mas ele não consegue entender como um cara que ele mesmo tá elogiando, luta ao lado de uma falha que nem é o Asta. Mas o Yuno já mete logo o verbo dizendo que, apesar de o Asta não ter nenhuma magia, ainda assim isso não interessa, porque ele é o rival dele e ele quer superar o Asta, não o Lucius. Não só isso, como disse que o Lucius não chega nem aos pés do Asta como rival. É claro, o sorrisinho de canto de boca do Asta é muito bom de se ver nesse momento. Melhor ainda do que isso, só essa cara de bunda do Lucius. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, mas aí o corno ficou pistolaço, tá ligado? Dizendo pro Yuno retirar o que ele diz, porque ele é muito mais forte que o Asta. E também porque o Asta nem deveria existir, ele é um erro que não tem magia, e que precisa ser salvo e tal. Mas aí o Asta diz logo que ele não precisa ser salvo, porque toda dor, frustração e desespero que ele sentiu, tudo isso, apesar de não ser necessariamente muito bom, é tudo dele, faz parte da vida dele. E é interessante também um pouquinho, porque parece que o meu menino Asta vai desabafando um pouquinho, porque ele diz que a vida dele não é necessariamente justa, também não é necessariamente muito fácil, nem muito perfeita, mas que não é missão do Lucius decidir como é que é a vida do Asta. A vida do Asta é do Asta, como ele mesmo diz. Mas aí que nem uma criança birrenta, o Lucius diz pro Asta ficar quieto, porque ele é o Rei Mago, portanto é impossível dele estar errado naquilo que ele está fazendo, e joga o Asta lá pra longe. Mas rapidamente chega o Yuno com seu machadão e mete no Lucius, que foge bem dali. Enquanto o Yuno diz que realmente não dá pra levar a sério o que o Lucius fala. E então o Asta lá de longe diz, não tem como esse daí ser o Julius, não dá pra se inspirar nesse daí não. E assim, com o final do capítulo 387, nós temos Asta e Yuno gritando pro Lucius, dizendo que eles vão ser Rei Mago, e que não vão ser que nem esse zero à esquerda daí aí do Lucius. E gente, esse capítulo 388 que começa a falar agora é pura e simplesmente porrada, hype e alegria no coração dos fãs dessa história. Não é só lindo, como o Tabata se esforçou pra ser mais bonito ainda do que o normal. Senhoras e senhores, maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos seguir em frente que eu tenho que falar o que tá acontecendo, né? Que no caso é que Asta e Yuno avançam loucamente em direção ao Lucius pra meter porrada nele. O Lucius mete um monstro de sangue gigantesco que eu acredito que seja da Vanica, mas nosso querido anão bombado é implacável com seu espadão. O Lucius voa para longe, mas nosso Peter Pan com hack é implacável com seus 3 tiros de flecha certeiros. E com provavelmente todo o elenco de Black Clover que nós amamos e gostamos, gritando pro Asta e pro Yuno, dizendo pra eles irem meterem porrada naquele desgramento. Nossos meninos vão voando que nem 2 foguetes preto e branco pra meter porrada naquele corno, num painel lindo de morrer, minha gente. E em mais um painel lindo de morrer, nós temos basicamente o Lucius com aquele sorrisinho de filho de uma égua, dizendo que não, que tá tudo bem, ele ainda vai vencer, porque as transformações novas do Asta e Yuno são uma coisa que vão durar por muito pouco tempo, porque eles estão no limite do limite deles. Só que Asta e Yuno estavam pensando que só faltava uma brecha, uma mísera gotinha de alguma coisa pra eles conseguirem uma brecha. E essa brechinha vem simplesmente dela, da Noelle, que mostra que finalmente, depois dos seus 388 capítulos, né, conseguiu finalmente controlar a sua magia de maneira inacreditavelmente refinada, lançando no Lucius não um dragãozão de água, porque isso seria fácil de defender, mas sim uma mísera gotinha pequenininha,
de uma bolinha de água com antimagia que bateu nele e nem percebeu, só pra conseguir abrir uma brecha pro meu mano Asta Yuno meter a porrada nele. Inclusive, eu não sei se você percebeu, mas quando o Asta der um leve corte naquela bola do meio do Lucius, que é o ponto fraco dele, ele usou o Zeten. Portanto, nesse golpezinho já conseguiu aparecer, sabe quem? O Julius, senhoras e senhores, que eu honestamente achava que estava morto e prefiro um pouquinho mais que ele tivesse morto mesmo. Mas mesmo assim aparece ele para ajudar Asta Yuno na hora do julgamento de Lucius Zograts. Que com essa imagem, senhoras e senhores, e este painel de corte lindamente feito pelo meu mano Tabata, assim derrotamos, depois de tantos capítulos, o desgraçado do Lucius, senhoras e senhores. Começando o capítulo 389, que na minha humilde opinião foi um pouquinho, eu posso dizer, discutível. Vamos para o Lucius conversando com o Julius, onde o Lucius começa perguntando pro Julius por que aquilo estava acontecendo. Ele era perfeito, ele tinha certeza que ele era perfeito e que a situação que ele tinha montado era perfeita. E o Julius disse que ele era o Rei Mago e que confiou a todos os Cavaleiros Mágicos, Asta, Yuno, Capitães e por aí vai, a resolver problemas como esse quando ele não estivesse por perto. É meio que nem aquela história, né? A cobra que come o próprio rabo. O Lucius criou o Julius, que o Julius criou os Cavaleiros Mágicos, que eles derrotaram o Lucius. O Lucius continua dizendo que tá tudo errado, porque eles nunca vão conseguir alcançar a verdadeira paz como ele conseguiria se ele tivesse vencido e transformado todo mundo em paladinos. Mas o Julius diz que ninguém pode ter certeza se eles realmente não vão conseguir fazer isso, porque eles podem ver o futuro e nem eles mesmos conseguem saber se eles conseguem fazer um negócio desse. E é por isso que eles continuam tentando trazer a paz, porque talvez um dia possa acontecer. Mas o Julius destaca uma coisa, que neste meio período enquanto o Lucius fez todas as cagadas que fez, basicamente, Asta e Yuno moveram mais os corações das pessoas em direção à paz do que o próprio Lucius fez nesse negócio todo aí que ele tava tentando fazer, né? E com cara de bunda, pois não acreditava que tudo que ele tava fazendo tava desmoronando, o Lucius simplesmente faz cosplay de Vingadores, Guerra Infinita e desaparece. Agora voltando ao mundo real, todos estão comemorando, felizes da vida porque tinha finalmente acabado toda aquela guerra, aquela coisa gigantesca acontecendo. Enquanto Asta e Yuno no chão vão dizendo que sim, que eles conseguiram finalmente derrotar o Lucius, enquanto estão lá muito morrendo, tá ligado? E vemos o Morris lá basicamente desaparecendo, que ele tá lutando contra o pessoal de Diamond, né? Enquanto clamava pelo Lucius. E vendo isso me traz uma pergunta bem importante. Tipo, eu tava na expectativa, e ainda estou inclusive, para a Licita aparecer, né? Depois de que o Asta meteu o Zeten nela lá embaixo e eles terem uma pequena conversa, Lib, Asta e Licita. Fica aí o questionamento, será que isso vai acontecer mesmo ou ela só desapareceu em off? Em março ou em abril a gente descobre esse negócio aí. Mas enquanto isso, Asta e Yuno sentem o Ki e a mana do Julius e vão em direção a eles, onde eles estão lá e falam um com o outro. Inclusive temos a informação de que o Julius só tá bem aí no corpo de volta e tal, porque o Asta destruiu o Lucius, né, e com a Demon Slash ele pode escolher o que ele vai cortar, então ele escolheu cortar só o Lucius e o Yuno com a magia de espírito e por aí vai, basicamente conseguiu fazer com que o Lucius sobrevivesse à antimagia do Asta. Dessa forma, ele tá aí. Acho muito interessante quando o Julius encontra o Asta e Yuno, e a primeira coisa que ele diz pra eles é que eles conseguiram o mérito supremo, né? Porque eles derrotaram basicamente o inimigo supremo, tá ligado? Referenciando o capítulo 23 do mangá e episódio 20 do anime, onde ele diz que para se tornar um rei mago você tem que ter méritos, apenas. Rapidão entra na roda o Van Jance e o Yami, e basicamente o Julius já vai agradecendo, dizendo que eles comandaram os Cavaleiros Mágicos muito bem em meio a essa guerra toda. E eles vão dizendo que não, isso daí é só porque ele ajudou eles primeiro, no caso. Mas aí o Julius olha pra todo o reino de Clover, no caso a capital e tal, e deu muita merda. Destruiu tudo. Tudo tá quebrado, lascado, ferrado. Não sei nem como é que reconstruiria um negócio desse. E enquanto mostra, né, todas as coisas quebradas, o pessoal que tá todo lascado, como por exemplo o próprio Seki, né, que tá todo lascado lá dizendo que queria ser mais forte. Mas aí nós vemos a Mereoleona, o Fuegolão e o Leopold, onde basicamente a Mereoleona diz que ela não tem mais um corpo pra onde retornar, e como a magia dela tá acabando e ela virou literalmente magia, então né, minha gente, essa daí vai de Vasco, infelizmente. Uma das personagens mais fodas da história da humanidade, simplesmente morrendo no final porque virou aquilo que ela buscou o tempo todo. Seria muito picas, inclusive um dos motivos pra eu não gostar muito desse finalzinho, mas a gente comenta depois. Mas aí o Julius, lá de cima, observando todos os destroços e coisas e acontecimentos por causa dessa guerra toda contra o Lucius, diz que ele vai ter um último ato antes da sua partida, porque ele tá trincando todo lá que nem o Lumière, quando ressuscitou também lá no Arco dos Elfos. Ele usou o Grimório todo louco dele lá e a magia do tempo dele para basicamente reverter todas as coisas que aconteceram com o reino e com as pessoas nesse meio tempo onde o Lucius estava destruindo tudo, tá ligado? Então tudo voltou a estar como estava antes de tudo isso começar. Asta e Yuno voltaram a ter roupinha, todo mundo que morreu ressuscitou, inclusive a Mereoleona e os próprios pessoais dos Reis Leões Camerzinho lá, o próprio Jack que tinha morrido também ressuscitou, os próprios pessoaizinhos que o Lucius tinha matado pra roubar, a magia voltou
voltaram também. É como se a luta inteira não tivesse acontecido. É como se tivessem apagado da história toda essa porcaria que o Lucius fez. Mas assim, tendo finalizado a magia, o Julius simplesmente vira pra trás pra o Vengeance, pra o Yami, pra o Asta e pro Yuno e diz que deixa esse reino nas mãos deles. Assim, caindo no chão e virando pó. E com todos reverenciando o Julius, como rei mago que ele foi, assim acabamos o capítulo 389, senhoras e senhores. Já dá pra começar dizendo aqui que esses 3 capítulos foram incríveis. Tem sim muitas coisas a serem discutidas, mas a termo de finalização de luta, coreografia entre aspas, e o quanto eu acho que isso daí não vai ficar maneiro no anime é sacanagem. Senhoras e senhores, que negócio incrível que o Tabata fez. Mas tem 2 coisas no capítulo 389 que me incomodam um pouquinho. Primeira delas, eu vi muita gente reclamando que foi bem apressado esse final. Eu não acho tão apressado desse jeito. Tipo, dá pra ver claramente que foi acelerado, mas não é como se me incomodasse. Eu acredito que a maioria das pessoas também não vão se incomodar com esse final e essa velocidade, mas tudo bem. Mas algo que me incomodou, e eu acredito que também muitas pessoas vão ficar incomodadas, é a falta de morte e de consequência, principalmente pelo fato de o Julius ter retrocedido tudo e nada ter acontecido literalmente, tá ligado? Todo mundo voltou ao normal, todo mundo foi curado, Meraluna não morreu, Jack voltou, todo mundo que tinha se ferido e por aí vai voltou ao normal, o próprio reino que estava completamente destruído voltou ao normal. Dá um senso, né, de falta de consequência, né? Mas isso não muda muito minha opinião de que esses 3 capítulos foram bem maneiros. Mas independente de qualquer coisa, estou órfão. Uma das histórias que eu mais amo na minha vida vai acabar, tá ligado? Por isso, se você estiver tão triste quanto eu, já vai vendo bem aí o vídeo do último capítulo que teve de Black Clover, porque, pelo menos assim ameniza um pouquinho a dor de saber que na próxima edição da Jump Giga acaba Black Clover provavelmente.